nós vamos dar início a este ato, que é de lançamento das jornadas comemorativas do 25 de julho, uma data importante na história da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Amado Pai, queríamos informar que estão presentes aqui na sala como convidados jornalistas afetos à TPA, à Rádio Nacional de Angola, à TV Zimbo, à Angop, Jornal O País, RTP África, Palanca TV e também a Rádio Despertar. Também queremos dizer aqui que está os órgãos de casa, portanto, a Rádio Tocusta e também a Tocovisão, pelo que, amado Pai, gostaríamos de ceder tempo. Amém. Amém. Amados membros do Corpo de 24 Anciãos, queridos membros do Episcopado, caríssimos jornalistas, filhas e filhos de Deus. Considerando o contexto pelo qual estas festividades dos 73 anos da nossa existência serão celebrados e cônscio das nossas responsabilidades sociais e cívicas, no quadro de um ano eleitoral, estamos aqui para anunciar o formato das atividades a realizar, que será diferente daquele habitual, para que a Igreja possa usar esse tempo para dar a sua contribuição sobre as eleições gerais de 24 de agosto do ano corrente. Considerando também que a descida do Espírito Santo foi a verdadeira prenda que Deus Pai tinha de oferecer ou dar a um povo que tanto sofria das amarguras provocadas pelas forças que se consideravam superiores aos outros povos autóctones e oprimidos dentro do seu próprio continente, a descida do Espírito Santo, de acordo com a promessa feita por Jesus Cristo de Nazaré, era o confirmar do Pai sobre não só a ascensão do seu Filho aos seus, mas também a resposta dele como Deus aos seus discípulos da chegada do seu Filho para junto de si. Ele é o Consolador e a bússola queria guiar o seu povo, libertando-o da escravidão do pecado e seu livramento da servidão selvática em que os africanos e todos os povos oprimidos do mundo estavam voltados. Sem o Espírito Santo, o fator iluminante das mentes adormecidas e escurecidas durante a longa noite que o continente viveu, seria impensável falar-se da liberdade. Com a sua vinda, não só foi relembrada a Igreja, mas também trouxe consigo o início daquilo que os panafricanistas perspectivavam. Não podemos ignorar as consequências positivas e negativas que a ação do Espírito Santo trouxe ao continente e ao país em particular. Positivas, digo positivas porque veio despertar as consciências adormecidas, mas, acima de tudo, abriu o caminho para as independências africanas. Consequências negativas porque, desde a descida do Espírito Santo, tivemos que suportar as mais difíceis sevícias que um ser humano poderia suportar. Mortes selváticas e fortuitas foram acontecendo um pouco por todo o país e com mais incidência e crueldade no norte de Angola. Famílias viram seus filhos serem mortos, queimados vivos, enterrados vivos, desterrados forçadamente para os campos de concentração e expostos a trabalhos forçados e, no fim, com o exílio de dirigentes toquistas para a longínqua ilha açoriana de Portugal. Não podemos esquecer as tantas barbaridades ocorridas no resto do país e fora dele, tudo só por causa do Espírito Santo, tal como aconteceu em Jerusalém, também aconteceu entre nós. Mas, por ser obra de Deus, apesar dos pesares e de todas as tentativas de acalar
A obra resistiu e continua a resistir contra todas as forças do mal, que ao longo dos tempos têm procurado apagar a chama acesa em 1949. Hoje, pela sua graça, a Igreja ultrapassou as fronteiras do continente africano para a honra e glória ao nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados. Aleluia. Amém. Depois desta nota introdutória, passamos a enumerar e a calendarizar as atividades que serão desenvolvidas pela Igreja até ao dia 25 de julho do ano 0022. Primeira atividade, que é esta, 11 de junho, lançamento das atividades referentes à celebração do 73º aniversário de Ensino do Espírito Santo em África e a consequente relembrança da Igreja de Nosso Cristo no Mundo dos Toquistas. Segunda atividade, dia 13 de junho, pelas 15 horas, culto de ação de graças em memória ao sepultamento do corpo sagrado da majestosa Dona Maria Rosa Toco. Dia 12 de junho, que será amanhã, culto de ação de graças em memória ao passamento físico da majestosa Dona Maria Rosa Toco. E teremos, a partir dali, 19 horas às 20 horas, o recolhimento nos tabernáculos ao nível universal. Quarta atividade, 25 de junho, seminário sobre a contribuição da Igreja de Nosso Senhor Cristo no Mundo dos Toquistas no processo de educação cívica das populações para uma participação ordeira e disciplinada nas eleições de 24 de agosto de 0022. Quinta atividade, contributo da Igreja e dos seus quadros na sensibilização e promoção do espírito de paz e tolerância entre as populações para uma campanha ordeira, cívica e dentro da ética política no processo eleitoral durante e depois das eleições. Teremos depois reflexão da Igreja sobre o papel, sobre a possível indicação de membros da Igreja para o acompanhamento e participação durante a votação nas assembleias de voto ou nas mesas de voto. Sétima atividade, palestra sobre os ganhos obtidos com a descida do Espírito Santo em África. Oitava, dia 7 de julho, reflexão sobre o legado do dia 25 de julho de 1949 nas atuais gerações e a sua incidência na vida dos povos antes oprimidos. Nona atividade, dia 16 de julho, visita ao Tabernáculo da Tribo Norte e a seguir culto na sede da Tribo Norte a partir das 10 horas na sede desta tribo. Décima, dia 20 de julho, viagem à província eclesiástica do Mochico. 11ª atividade, já no Mochico, dia 21 de julho, início do seminário de formação e refrescamento dirigido a todos os ministros de culto da Igreja de Nosso Cristo no Mundo dos Toquistas nas matérias de homilética, eloquência de pregação, hermenêutica avançada, gestão dos recursos humanos e financeiros, ritos e sacramentos na vertente casamento, ritual fúnebre, batismo e Santa Ceia do Senhor. Achamos que este seminário é muito importante porque ainda há debilidades da parte de muitos ministros, tanto na gestão dos recursos humanos e financeiros, assim como também na realização de alguns ritos. Por isso, sempre nos encontramos, é bom fazermos este refrescamento. 12ª atividade, reflexão sobre a importância do cristão participar nas eleições gerais de 24 de agosto. Também tem havido alguns equívocos. Será que os cristãos, nós e tal, podemos ou não participar? Então é preciso que a Igreja, como mãe, eduque seus filhos, até porque é um momento importante que Angola vai viver outra vez e temos de continuar ali, ensinarmos as pessoas de que este agora é o ritmo. Isto é, de 5 em 5 anos, você povo, você jovem, você mamã, terá a responsabilidade de escolher mais aqueles que vão dirigir o país.
Então, é muito bom para você participar, porque só participando, então vai conferir autoridade a quem vai te representar. Se não participa, não pode chorar do leite derramado. Por isso, é importante que a igreja também realize essa atividade de forma consequente, abrindo as mentes, às vezes ainda que pensam de forma diferente, de que lições é para eles, não é para nós e tal. Nós é no céu e nós aqui na terra não. Se esperar no céu, então não anda na estrada, não sobe no carro, não vai à escola, não vai ao hospital, não faz nada, é esperar o céu. Mas se quiser ter escola, quiser ter hospital, quiser ter estrada, quiser ter transporte público ou não, então tem de participar para a organização, digamos assim, da administração do nosso território. Falo de Angola, outros países que também têm suas formas de realização. O Brasil tem a maneira dele, vai ser também em outubro. França já passaram, o Congo Democrático, penso que daqui não sei quanto tempo. Então, cada país onde a igreja está, o cristão tocuista terá que entender e compreender que é importante ele mesmo assumir a sua cidadania na terra e também a sua cidadania dos céus, de forma consciente e responsável, para que assim possa fazer funcionar o país. Porque esse é o método que o vosso dirigente sempre quis de 75, o método melhor de organizar o Estado. O povo diz, queremos Antônio, queremos João, queremos isto, então organizam, governam, depois mais voltam, e é esta forma que queríamos, não força das armas, nem de mocas. Não é isso? Por isso, então, temos essa tarefa também nas nossas mãos para sensibilizarmos o nosso povo, que não somos poucos, somos milhares, e por isso precisamos, de facto, estar preparados para esta participação massiva e consciente. Depois teremos, no dia 11 de junho, voltamos a falar do 11 de junho, que todos os responsáveis, a partir de hoje mesmo à tarde, estão todos orientados a participar de forma massiva nas orações do tabernáculo ao nível universal, isto é, da África até aos continentes onde a igreja está. À tarde, 19 horas, devemos estar recolhidos nos tabernáculos para a oração. A nossa tarefa, o nosso trabalho, não se exerce simplesmente com a força física ou muscular. Não. Esta força para nada vale se nós não tivermos o Espírito Santo. Não temos o Espírito Santo, também se não estivermos em oração, sempre e de forma constante. Por isso, esse apelo para todos os responsáveis que não gostam de orar, que passam dias sem orar, então temos este momento separado para que às 9 horas de hoje até em diante possamos estar nas casas santas, locais de orações, para juntos podermos orar. É desta forma mesmo que os outros faziam. Se nós consultarmos agora a Bíblia Sagrada, em Atos 13, quando os discípulos ficaram com a igreja, os apóstolos no caso, eles não deixaram de orar. Não, já aprendemos, temos conhecimento, chega, não. Eles estavam sempre lá, reservando tempo para oração. E assim que eles vão ouvir o seguinte. 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e africano este, vosso irmão, e Lúcio, Cireneu, e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saúl. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saúl para a obra a que os tenho chamado. Eles oravam, havia doutores, profetas, todos em oração, e depois o Espírito Santo desceu no meio deles. Falou através de alguém, de profeta, pessoa. E disse-lhes, agora separai-me este e aquele para a missão. Separar. Isso também é importante, meus amados. Se você é ungido, você é um separado. Você é um distinguido. Você é um diferente, não igual aos outros. Você é um separado. E tem de utilizar, de facto, esta unção de forma consciente, responsável e espiritual, para que possa manifestar o poder de Deus em ti. E vencendo assim as contrariedades, vencendo os obstáculos diários, somente isso se faz com o poder do Espírito Santo. Não há poder do Espírito Santo a quem não ora constantemente.
quem abandona a oração um dia inteiro, 2 dias não pensa em orar, só pensa quando tem fome, quando está a ser mal falado, quando tem doença. Este não pode ser separado para a obra. Por isso, caros ministros, vocês são separados, chamados do mundo e separados para o ministério. Assumam essa vossa tarefa, como também os outros assumiram. Eu gosto de dizer também, quando discutimos às vezes sobre a teologia e outras coisas, a Igreja de Cristo, Cristo a constituiu, ela completa. Colocou doutores, colocou profetas, colocou discípulos, que são os seguidores, colocou os mestres, colocou evangelistas, colocou todos os dons dentro da igreja. Não separou os dons como querem fazer. Por isso enfraquece a igreja. Doutores por ali, evangelista por ali, pastor por ali, bispo por lá. Não. A Igreja de Cristo é um corpo único, sólido, forte, porque tem todos os dons. Doutores, mestres, todo mundo é na igreja. E profetas, é lá. Não, o profeta fica ali, doutor ali, nem nada disso. Cristo não deixou assim. Por isso, meus amados, temos essas atividades a realizar. E para terminar a nossa apresentação, temos, no último, dizer o seguinte. A realização dessas celebrações será sob o lema, ou slogan, seguinte. Em espírito de paz e harmonia, celebremos a efusão do Espírito Santo no ano das eleições gerais em Angola. Em espírito de paz e harmonia, celebremos a efusão do Espírito Santo no ano das eleições gerais em Angola. Este é o slogan das nossas atividades. E depois dessa apresentação, quero agradecer aos meus queridos jornalistas que vieram aqui de diversos órgãos, que têm uma responsabilidade tremenda. Eu tenho dito, se no tempo em que Jesus passou na Terra existisse televisão, existisse redes sociais e tudo que existe, o que seria? Será que o mundo poderia continuar até hoje? Hoje já teríamos terminado o trabalho. Mas também seria muito difícil também para ele, porque também teria dificuldades a enfrentar. Os seus contrários, o Carrasco, também iriam utilizar os mesmos meios para lhe contrariar. Não assim? Como não tinham, só falavam nos cantos e tal. Se tivesse, também falavam nas redes sociais, falavam também tudo, como fazem hoje. Mas como Deus Pai conhece o tempo de cada coisa, e as estações dos tempos, então preparou para o nosso tempo termos esse mês para facilitar a mensagem ser mais propalada, mas também para facilitar sermos bem atacados por aquele que usa redes sociais. Com essas palavras está lançado o calendário das atividades e espero que meus caros bispos auxiliares e todos os membros da igreja nos envolvemos na realização dessas atividades de África ao Brasil, do Brasil à América, da Europa para a Oceania, onde tiver tudo isto. Que assim seja, e quero agradecer e esperar da vossa parte, caríssimos jornalistas, se tiver uma pergunta, o vosso servo está disponível para responder. Amém. Bispo Dom Afonso Nunes, João Lopes, jornalista da DPA, falou exatamente das campanhas cívicas que a Igreja vai desenvolver. Eu gostaria de saber de que forma vai usar os nossos órgãos de comunicação social para levar a mensagem à população, vão criar grupos de trabalho para interagir com a população. Concretamente, como é que se vai desenrolar todo este processo de educação cívica? Muito obrigado por esta oportunidade. Muito bem. Para além do seminário, que outras atividades é que será feita no Mochico? Em relação à mobilização do povo, em relação às condições da província do Mochico, tanto da igreja como da população, e o que leva precisamente para o Mochico? E por que o Mochico este ano? A celebração. Repete, por favor. Qual é a principal intenção da igreja em realizar estas séries de atividades programadas pelos toquistas? A principal intenção. A próxima, como é que a igreja vai trabalhar com os seus membros nesta fase eleitoral? Qual vai ser a dinâmica na utilização dos seus membros? Se vai ser simplesmente na educação cívica ou também noutros objetivos não mencionados aqui nesta sala. Bom dia, Daniel Fernandes, da Rádio Despertar. Senhor Reverendo, eu gostava de um comentário breve. Estamos já no período eleitoral. Para Angola tem sido um pouco turbulento. Eu gostava de ter um comentário do Reverendo, no caso, qual devia ser, ou qual deve ser o papel dos líderes nas igrejas neste período eleitoral. E muito obrigado. Gostava de saber da vossa santidade
A ideia que a Igreja lança aqui, no que diz respeito à contribuição que vai dar para a realização das eleições, falou-se da necessidade de se criar delegações nas assembleias de voto no dia da votação. Como é que isso vai funcionar? Qual será o papel dessas delegações que a Igreja vai orientar para a pacificação do dia de voto? Outra questão é ligada ao lançamento de mais uma rádio para a Igreja Tocuista. Isso vai servir para o interior do país. Para quando, dentro daquilo que são os sonhos, para quando um canal de televisão tocuista? Muito obrigado. Acácio Malungo, bem-aventurado, Rádio Tocuista. Eu tenho 3 questões. A primeira surge mesmo desta última intervenção de Sua Santidade. Quando da introdução, Sua Santidade falou sobre o espírito panafricanista que motivou também fruto da descida do Espírito Santo. A minha primeira questão é: qual é a visão hoje desse espírito panafricanista a nível dos líderes religiosos e políticos da atualidade? A outra questão: o 25 de julho deste ano está a ser celebrado em um contexto de uma possível guerra a nível mundial. Qual é o comentário, qual é a visão de Sua Santidade face a esta realidade mundial num 25 de julho que está a ser celebrado neste contexto? A terceira e última é aqui uma questão para recordar. Quando Sua Santidade falou já há coisa de 2 ou 3 anos de uma possível fome mundial. E o mundo está a caminhar para isso em função da guerra que está-se a viver a nível mundial. A minha questão é: no tempo de José, quando o faraó teve o sonho da fome no Egito, José apresentou uma solução. A minha questão é: a essa altura, o que é que podemos perceber de Sua Santidade face a esta possível fome a nível do mundo? Amém. Amém. Penso que vamos agora nas quintas eleições gerais e já sabemos como tem sido o papel da Igreja nestes momentos. Nós primeiro vamos criar as condições através destes seminários e palestras para formarmos, transmitirmos aos nossos responsáveis ao nível superior e intermédio, para que cada responsável saiba primeiro o que é a eleição, o que é que vai fazer, como fazer e aonde. Então, esta é a missão primária da Igreja, e também dizer aos nossos responsáveis para transmitir, disseminar nas igrejas, nas localidades onde estão, que as eleições tornaram o nosso país como, digamos assim, uma atividade rotineira, que será sempre realizada de 5 em 5 anos. Isto é, uma eleição vai esperar a outra. Quem é eleito agora não será eterno, mas terá outra oportunidade que será outra vez posto à prova. Significa dizer que ninguém pode exaltar-se, nem, digamos assim, elevar os ânimos, porque naquele dia o mundo vai terminar. Não. Fazer tudo segundo aquilo que é a nossa boa maneira de ser e de estar. As nossas relações não podem morrer por causa das eleições. As nossas amizades têm de continuar mesmo no período eleitoral e depois dele. Significa dizer que as eleições para Angola não podem ser mais como um momento de vida ou morte. Não. E que cada um tem que saber que é já rotineiro, de 5 em 5 anos, será colocada a prova para você, povo, poder dizer sim, continua ou não, ou elegemos outra pessoa. Então, significa dizer, a Igreja tem esse papel muito importante de formatar a consciência das pessoas, do povo, dos eleitores, para que compreendam a importância que eles têm nesse grande processo. Outra pergunta: quais são as atividades a realizar no Mochico? Falamos já do seminário, teremos visitas a alguns locais que depois a Igreja vai indicar, a Comissão vai indicar, sobretudo locais onde podemos encontrar um lar ou outro, pessoas vulneráveis com dificuldades desta daquela situação. E depois teremos também encontro com o governo local, na pessoa do senhor governador provincial, como uma igreja legal daqui tem de respeitar as suas autoridades,
E no domingo teremos o cúmulo da atividade, que será o culto dominical, solene, que vai então encerrar as atividades naquela província. Por quê? Porque o Mochico para nós também tem uma importância capital. Não quero buscar agora a história, o São Tomás está a fazer já o folheto, vão depois ver esses folhetos, o porquê de facto, as razões, o fundamento da igreja ir para o Mochico, porque a história deve ser revistada em cada momento, mas agora não quero entrar muito em detalhes, dizer que a igreja do Mochico é uma igreja sofredora na nossa história, no percurso da nossa história, uma igreja muito sofredora, então às vezes precisam também do calor do dirigente. Por isso programamos essa atividade para fecharmos uma gama de atividades e visitas pastorais que realizamos tanto no norte, no oeste, no sul, e agora vamos encerrar no leste do país, congregando todas as igrejas do leste no Mochico. Esta é uma razão que eu avanço. Outra, qual é a principal intenção da igreja? A intenção é mesmo esta, estarmos lá, não só para animarmos a fé dos nossos crentes, mas também, sobretudo, para simbolizarmos aquele lugar onde também está construído o Monumento da Paz de Angola. E antes desse momento, nós temos uma história antes desse momento. Então, quando Deus concretiza aquilo que queríamos antes, para nós é muito importante estarmos lá para agradecermos a Deus, louvarmos aos homens que concretizam essas coisas, para que continuem a fazer o melhor e continuar a conservar a paz. Como é que a igreja vai trabalhar nesta fase eleitoral? Penso que, como sempre, a igreja é mãe, congregadora, todos os filhos que estão nos partidos são filhos da igreja, e por isso a igreja terá que trabalhar no sentido de refrescar os pensamentos dos nossos filhos que estão nos partidos, porque a igreja existe sempre para poder impedir que a pessoa pense mal, embora às vezes o mal sempre entre, mas para que as pessoas pensam sempre no bem, na positividade, para que as pessoas possam realizar coisas boas para a edificação. Nas eleições também a mesma coisa. A igreja tem que continuar a transmitir que não há necessidade de matar o outro por causa disto ou daquilo. Não há necessidade de você sufocar o outro por causa disso ou daquilo. Angola é de todos, graças a Deus temos essa agora, a democracia que é a coisa mais boa na realização das vontades das pessoas para atingir aquele cargo. Então, é preciso que nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, sobrinhos, primos que estão nos partidos, saibam que vocês, acima de tudo, são angolanos. Depois vieram os partidos. Então, não pode se separar nem matarem-se por causa de diferenças. Isto é para impedir que haja campanhas eleitorais violentas, campanhas eleitorais que possam perigar a nossa convivência social e a paz no seu todo. Então, essa é também a missão da igreja, moralizar a sociedade, levar essa mensagem da paz, da harmonia e da esperança, de que quem perder agora ainda pode ter a oportunidade no próximo. Trabalhar mais bem pode ter no próximo. Então, não vale a pena pensar que a vida vai acabar. Não acabou. Essa é a mensagem da igreja, uma igreja responsável e idônea na sua missão. E o papel da igreja é sempre prevenir, não esperar que haja depois confusões, depois que dizem podia ter falado. Pô, você já não é profeta, o profeta tem que falar antes. Se já acontecer, depois diz podia ter. Não vale a pena dizer mais. Eu tenho ouvido assim muitas pessoas, eu até sonhei, podia ter falado. Não fala mais. Podia falar antes. Não falou, então para. Não é assim? Então, por isso que tem que falar antes para prevenir seus filhos que não entrem, sobretudo a juventude. Nós temos, nessas eleições, pessoas que já vão fazer 22 anos, 18 anos, que não votaram nas eleições passadas. Então é preciso, essas pessoas, nossos filhos, sejam também ensinados de que esse processo não é novo, é antigo noutras paragens. Nós também entramos nesta senda. E vamos também fazer como os outros já têm 40, 200 e tal anos de democracia, 60 e tal anos. Também vamos entrar nisso. Por isso, tudo temos que fazer de acordo
as regras do jogo traçadas, em harmonia. Você pode ter discurso, ou também pode ter outro seu discurso diferente. O importante, no fim, o povo diga que o teu discurso é melhor, vamos votar esse fica para depois. Então, pensamos que este é um papel fundamental da Igreja para esse período eleitoral. Qual é o papel dos líderes neste período eleitoral? É despertar, conforme também está diz o nome irá despertar. É despertar que qualquer discurso que não vai na edificação das consciências pode trazer destruição. Por isso, calma, cuidado nos discursos, tanto em redes sociais como nos meios de comunicação social, tanto no bairro, que haja cuidado, as palavras têm de ser sempre medidas, comedidas, para que não venham acender fogo, como diz o Santiago, de que a língua é um membro muito pequeno colocado no meio da nossa boca, mas é tão potente para destruir, para queimar aqui uma cidade inteira. Então, essa é a mensagem de que os discursos dos políticos, nossos filhos, nossos irmãos, eles não são extraterrestres, são filhos das igrejas. Então, nós temos essa oportunidade de dizer aos nossos filhos, cuida da língua, fala bem, afina bem a sua voz, trata da sua retórica, diga o que você quer dizer, mas sem ofender ninguém. Para que então, no fim da jornada, todos nós saiamos a ganhar. Vamos ir agora nas quintas eleições, já passaram 4, sobretudo as 3 anteriores, 2008, 2012, 2017. A Igreja sempre foi convidada para também fazer parte dos observadores nas mesas onde são realizados, digamos assim, os votos. Então é assim que a Igreja tem que preparar também agora. Já tivemos na Comissão Nacional Eleitoral que nos convidou anteontem e fomos dados essa responsabilidade como gente, como pessoas que vivem na Terra, temos responsabilidade sobre os homens, para podermos também levar essa mensagem aos nossos membros, nossos quadros, para que ao participar nas mesas como observadores eleitorais também sejam isentos, parciais e, sobretudo, mais cívicos possíveis, para transmitir também esse espírito de paz aos outros membros das mesas que serão indicados por partidos políticos, outras organizações sociais da sociedade. Penso que este será o papel nosso como líderes. Como já disse, um líder não pode esperar que a carruagem já descarrilhou, só seguir isso. Podia ter falado que naquele lugar tinha buraco, não fala mais. Tem que falar antes que, olha, daqui para Kwanza Norte, o caminho de ferro tem dificuldade, tem problema, tem que andar com velocidade X para não haver descarrilamento. Ou não assim? Então, esse é o nosso papel, meu caro jornalista. Para quando um canal de TV para a Igreja Tocuista? É uma pergunta persistente, mesmo no interior da Igreja. Há muita gente que clama para isso, mas uma coisa é clamar, uma coisa é mexer o bolso, não é? Se o bolso não tem nada, pode clamar, nada pode sair. Então, é uma tarefa. Pensamos que se estamos aqui hoje, aquele que nos trouxe até aqui irá nos projetar para outros patamares. Agora importa nos trabalharmos todos com honestidade, com espírito de luta pacífica, para podermos concretizar isso. Certamente vamos conseguir, porque tenho a firme certeza. Ontem andávamos a pé, nem carro tínhamos, nem bicicleta, nem bom microfone não tínhamos. Hoje já temos um microfone, temos já um carro para subir, para facilitar a nossa deslocação. Então, certamente, temos já um templo onde apanhávamos chuvas e sol no ar livre. Então, também, aquele que é bom cristão, aquele que é bom pastor, sabe que se ele proveu até aqui, ainda há de prover mais. Então, essa confiança é que o dirigente tem e que eu gosto de colocar a esses meus colaboradores. É preciso termos fé. Partimos longe. Não tínhamos nem sítio para dormir em condições. Hoje já temos um sítio para, pelo menos, ter uma condição para dormir. Não é? Então, significa dizer amanhã podemos ter o melhor. Então, é preciso trabalharmos todos nós. Se não for eu, mas tem que abrir o caminho para que aquele que vier atrás possa cumprir aquilo que eu não fiz. Então, isso indica que a nossa caminhada tem de ser feita com muita certeza, sobretudo. Quem não tem certeza do que está a fazer, não vale a pena fazer.
mas tem que ter certeza. Alguém me colocou aqui e ele certamente vai agir para que eu possa conseguir chegar lá. E eu tenho, de facto, a responsabilidade de cumprir as regras do jogo que ele traçou. Se cumprirmos as regras do jogo que ele traçou, haja ou não dificuldades, vamos conseguir chegar lá. Muitos começaram a igreja há 73 anos, já não estão aqui. Mas eles abriram o caminho, ou não é assim? E falaram e foram. E hoje vai se concretizando. Significa dizer também que se nós formos honestos conosco mesmos e formos, sobretudo, sagazes e gente de muita fé, como gosto de inculcar nos corações de todos, Deus não pode sonegar algo àqueles que lhe pedem com insistência, com muita fé e trabalham de dia e de noite. Então, certamente, meu caríssimo jornalista, este desiderato de televisão vai acontecer. Em Angola é muito difícil, mas eu, em 2007, estive no Congo Democrático, um país daquele, nas condições que estava, não é daquele no sentido que é um país grande, importante, mas as confusões, né? Já tinha cerca de 70 e tal canais. Uma pessoa só com essa câmara e tal já arranjou canal, já arranjou televisão. É uma coisa assim, faz um quartinho já tem televisão. Mas como nós aqui tudo fizemos, tem que ser maior de tudo que está em África. Fizemos maior de tudo que está em África. Não assim? Então, esse maior de tudo que está em África, então com uma câmara ou duas não pode fazer nada. E havia 150 jornais em Kinshasa. 150 jornais. Já viste? 72 canais, digo, e 150 jornais. Na altura, 2007. Veja lá. E nós? Então, significa dizer, temos que trabalhar, e eu gosto sempre insuflar nos vossos pulmões a fé e a esperança de que temos um Deus verdadeiro. Se nós o obedecermos, de facto, Ele nos fará coisas boas, tanto aqui como no seu reino. Mas temos que começar aqui. Se aqui não fazermos nada, lá também não seremos nada. Uma coisa que alguns cristãos esquecem. Você aqui não quer fazer nada, não quer ser nada, lá também não será nada. Não será nada, será zero. Vai sentar no chão. Aqui sentava na lata, lá é no chão. Então é preciso trabalhar agora para ser alguma coisa aqui e depois lá acrescente. Se com dificuldade lutou, conseguiu ter uma cadeira para sentar, aqui tem de ter, quê? Cadeirão. Não é assim? Pois. Então, por isso, meus amados, é uma luta, mas temos que fazer essa luta com muita fé, com amor a Deus, amor à nossa pátria, cada pátria. No Brasil deve amar a pátria brasileira, que é a vossa pátria. Quem está na América deve amar a América como sua pátria. Esse outro elemento importante que eu ontem estava um pouco assim, até um bocadinho triste, estava a me dar o pequeno almoço. Eu até vi na televisão como que os portugueses estavam a louvar o dia 10 de junho, dia de Portugal. As bandeiras nas janelas. Aquela bandeira, vocês que são novos, é a mesma bandeira que esteve no tempo do Salazar. É a mesma. Não trocaram. Mas continua a ser amada por todos. Quando é que nós, africanos, e angolanos em particular, vamos amar a nossa terra? Se não amarmos a nossa própria terra, dificilmente vamos trabalhar por ele. Ninguém morre por aquilo que não gosta. Morre? Não. Então, é tempo, penso que, de tirarmos esse espírito, de não nos amarmos nós próprios e amarmos nossa própria terra. Quem ama a terra não vai permitir que seja destruída por ninguém. É como Israel, eu tenho dito, estou com Israel espiritual, ou não são? Sendo Israel, tem que amar a nossa pátria. Primeiro, aqui onde estamos, cada um onde está a pátria deve ser amada. É porque foi recebida por herança a Deus. Tens que amar. Não pode partir a sua pátria. Ninguém parte o seu próprio corpo. Quem faz porque está louco. Ou não está? Você pega no martelo, dá na tua cabeça, você está bem? Não está bem. Ou drogou-se ou como. Mas se você não está drogado, difícil pegar o martelo e bater na sua cabeça. A mesma coisa, não pode partir a sua pátria porque é sua pátria. É ali onde você vai voltar. Não é? É dali onde fosse tirado e é dali onde vai voltar. Então, ama a sua pátria. Ontem fiquei um bocadinho assim, vi o Marcelo andar ali, os portugueses nas janelas e tal, assobiar e tal. Minha vida, até quando chegaremos ali nós também? Até quando vamos chegar lá? O panafricanismo, infelizmente, terá entrado num estado de moribundo. O panafricanismo
parou na sua essência aquilo que era a vontade dos panafricanistas, os novos líderes que sucederam os anteriores mentores desta ideia não seguiram como tal nos traços que os anteriores haviam traçado, passo a redundância, por causa de alguns contextos que os obrigaram a desviar-se desta vontade de ver, de facto, uma África unida, uma África para os africanos, uma África desenvolvida tecnológica e cientificamente. Digo que contextos que foram acontecendo no mundo obrigaram alguns líderes africanos a abdicar-se daquele pensamento panafricanista que existiu na consciência dos Kwame Nkrumah, dos Nyerere, dos Agostinho Neto e tantos outros, de Simão Gonçalves Toko também. Quando falo de contexto, estou a dizer que o mundo ocidental nunca se contentou com o panafricanismo, por causa desta ideia de aglutinar as ideias africanas num só lugar e pensar juntos para o desenvolvimento da África. Nunca aceitaram isso. E por isso, você ler a história de Kwame Nkrumah, morreu como? Não vou dizer isso. Porque a África é um celeiro de riquezas, uma terra coberta de riquezas, tanto no seu solo, no subsolo, nos rios, nas florestas. E o seu ar até pode ser vendido, porque é limpo. E aquele que já não tem mais nada, não vai aceitar que você na tua casa cria condição para aproveitar tudo que tens. Não. Isso que fez com que muitos dos nossos líderes, depois sucessores daquelas ideias, desviassem desse pensamento panafricanista. Você sabe que se o panafricanismo vincasse, o Ocidente teria que pagar um tributo grande à África pelos prejuízos que causou. Vocês sabiam? Teria que pagar um tributo grande pelos prejuízos que causou. Levando nossos melhores filhos, os que eram bons, grandes, colossos, foram levados. Não levaram aqui pessoas que tinham 50 quilos. Quem tinha 50 quilos custava um escudo. Você não sabe. Uma mulher com uma criança às costas custava quanto? Um escudo e meio. Um homem goloso custava 6, 10, se custar 20 escudos, e aqueles mesmo que dizem que vai trabalhar bem. E esses eram procurados. Os sobas, os tios, também como participaram nisso, a vender seus sobrinhos para ele ficar com algum dinheiro, com algum saco de sal, algumas peças de pano que você não conhece, aqueles rolos ali. Então, infelizmente, esse pensamento panafricanista foi achado como perigoso pelos outros e a tendência foi que é dispersar. Não aceitar que os africanos vivam na unidade. Que se entendam. Não, sempre puxam um para aqui, puxam outro para lá, e depois se desentendem e tal. Olha o que aconteceu agora em Malabo, quando o presidente angolano propôs que deviam reunir lá. Essas ideias é que eram antigamente propostas pelos panafricanistas, unidos, trabalharmos, nos ajudarmos para elevarmos a África. Você pensa que isso, se continuar a se agradar a alguém? Não. Então é preciso pensar nisso. Mas nós, também temos que saber que tipo de líderes religiosos que a África tem. Será que nós todos somos líderes, de facto, religiosos africanos? Não. Vou dizer de forma direta, não. Quem tem um orçamento que vem do Ocidente, este não é líder religioso africano. Porque ele tem limitações na sua forma de pensar e de fazer as coisas. Eu, tocoísta, sou livre. Eu sobrevivo daquilo que o meu povo vai produzir. E posso dizer o que eu quiser dizer, segundo a vontade, desde que edifique. Então, tem de olhar nesse sentido. Não junte todo líder africano, religioso, no mesmo saco. Não. Somos diferentes. Há alguns dependentes e outros que são independentes. Então, para nós que somos independentes, a nossa missão é continuar a inculcar essa ideia nas vossas mentes. Vós, a nova geração, a geração que vem, saber que a África é um só. É um só, embora tenha sido diminuído mesmo no mapa, diminuído
mas é o maior continente do mundo. E no mapa vos colocam um bocadinho assim para também criar influência na vossa mente. Afinal, somos embora poucos, pequenos e coitadinhos, não é? Quando alguém quer te minimizar, te diz, você não vale nada, você é fraco, você é aquilo. Quando você interiorizar aquilo, também deixa de agir, porque já disseram, somos embora fraco, somos embora inválido, pronto, fica só assim, e ele vai te dominando. E a África foi colocado assim, aquele bocado. Dizer que é um continente pequeno, mas tem mais de 30 e tal milhões de quilômetros quadrados. Nenhum continente tem mais isso. É juntar a América, todas as Américas e a Europa, não chegam lá. Infelizmente. Então, vocês jovens, vocês jornalistas, também têm essa missão de despertar esse pensamento panafricanista. Nós, religiosos, vamos o fazer no púlpito, vamos o fazer nas reuniões, vamos fazer em todo lugar, dizer que a África é um continente só. Os nossos patrícios que foram levados para as Américas deveriam ser, de facto, procurados. 2000 eu disse isso na conferência, a primeira conferência de imprensa que eu fiz no Centro Aníbal de Melo, se vocês ainda recordam, está lá na internet, penso, disse isso. É preciso que os africanos verdadeiros, saibam valorizar a África e o pensamento dos panafricanistas. Eles não morreram à toa, eles não se entregaram à toa. Quando nós esquecemos o sofrimento dos nossos antepassados, não valemos, nem merecemos ser sucessores. Por isso, a luta continua. A luta continua. Se vocês não acabarem, a luta continua. Se vocês não terminarem a luta, continua. Vocês vão acabar toda uma vez? Então a luta continua. A Terceira Guerra Mundial, não quero buscar já a Bíblia agora, queiram sim, queiram não, vai acontecer. Ou é agora, ou na próxima geração, mas vai acontecer. Pode escrever isso. Se alguém quiser desmentir, que possa desmentir, mas que aguarde. Ou ele vivo ou morto, ou virá. Porque estamos mortos, ou vem. Vai acontecer. Por quê? Porque haverá uma guerra tremenda de dois exércitos. Do exército do mal e do exército do bem. O exército do bem será o exército do Senhor, que entrará numa batalha terrível, que irá decidir o fim do mundo. E o exército do Senhor ganhará a vitória no vale chamado Armagedon, na guerra de Armagedon. E aí sim, acabará com tudo. Pode agora fugir. Eu costumo perguntar, às vezes, alguns dizem, não pode. E eu depois digo, ok, não pode. Mas então não pode estar a trabalhar mais para criar uma bomba nuclear mais potente. Para quê? Esse trabalho, aquele trabalho, e ninguém destrói o que ele está a criar, está a guardar. Por que guarda? Guarda para quê? Você nas vossas casas, quando guarda uma moca, uma katana, quando vem o catuno, o que é que vais fazer? Deixa ali mesmo, fica ali? Não vou pegar na katana, mesmo o bandido entrou, mas pronto, Pai Nosso que está no céu. É isso? Você guardou a katana, a moca, para dizer que se alguém entrar na minha casa para me invadir, vou orar, mas também a katana na mão. Deus me dá força para que possa mesmo lutar com esse indivíduo. Não assim, porque invadiu a minha casa. Então é isso, meus queridos. Vão ler bem o Apocalipse, todo ele, sobretudo 13, 14 e 18. Vereis que pode negar, pode esquivar. Não, cuidado, senão a guerra vai alastrar. Dão só armas de cachês para não nos ver a Rússia, senão... Mesmo assim, um dia vai acontecer. Agora, fome. Vocês não estão a viver fome? Nós somos simplesmente canal para transmitirmos a mensagem daquele que nos ungiu para a sua missão. O tempo do seu cumprimento. A sua, digamos assim, as consequências na sua concretização. Depende dele. Mas a fome já começou. O que é que vamos fazer se o José disse para que pudesse fazer provisões alimentares? José mandou meter em celeiros. Mas o atual José disse, vão produzir aonde? O que ele disse? Disse que? Trabalhar o campo.
Afinal, sabem, preferivelmente onde há rios ou nas baixas. E continuar a trabalhar. Não deixar trabalhar, chega, não aconteceu nada, ok. No dia que você não espera, as coisas, Deus avisa primeiro, depois a pessoa fica adormecida e a coisa acontece. Então significa dizer, nada que vem de cima e voltará vazio. E da nossa boca, não podemos pronunciar nada da nossa própria consciência. Tudo que dissemos parte dele. Se dele parte, há de se cumprir. Amém?